Muito boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. É um prazer enorme, né, estar podendo participar desse projeto, né, dos Servos de Espíritas reunidos virtualmente, servir a convite da Fátima. O meu nome é Toninho Segreto. Esse é o primeiro momento, né, em que nós nos encontramos aqui nesse estudo, né, para fazer os estudos do Evangelho, né, esses ensinos tão importantes que Jesus e esses Espíritos queridos têm trazido para nós como forma de esclarecimento, para que nós possamos conduzir nossas vidas, né? Então, que nós possamos agradecer ao nosso Pai amado, a Jesus, esse amigo querido, né? E que esses irmãos amados, né, nos inspirem nesse momento, a fim de que possamos tirar, né, os proveitos melhores dessas gotas de luz que vêm ao nosso encontro, a fim de que possamos, né, encontrar definitivamente a paz, né, e a felicidade dentro de nós pela construção do reino dos céus, né, por crescimento, né, desse amor nos nossos corações. Então, hoje nós vamos conversar sobre o título, né, é assim, com o coração como caminho, né, para nossa libertação. Coração muito importante nas nossas vidas, né, porque é dele que está os nossos sentimentos. E sem esse desenvolvimento, a construção desses sentimentos fundamentado, né, fundado no amor, nós não vamos conseguir, né, abrir os espaços, cortar, né, esses laços que nos prendem a tudo que é transitório, a tudo que é efêmero, né? Então, eu vou basear esse estudo hoje em cima do livro do Pontos e Contos, do nosso querido irmão X, né, Humberto Campos, e ele está no capítulo 25, no título Simeão e o Menino. Vamos lá. Então, dizem, né, que Simeão, o velho Simeão do Evangelho, homem justo e devotado, né, a Deus, está mencionado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 25, após saudar Jesus, né, Jesus criança, no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores, né, e a distância, né, de Maria e José, ele começa então, dirige a palavra a Jesus, começa a conversar com Jesus criança, né? E com muita emoção, logicamente. Depois a gente vai explicar por quê. Então esse celeste menino perguntou ao patriarca: por que nasceste, né, na palha humilde da manjedoura? Por que viestes, né, na palha humilde da manjedoura? Já que vens representar, né, o interesse do eterno Senhor na terra. Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado, ao lado de Augusto Divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Por que não vieste, né, ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação,
Davi estimava o fausto poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás nos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoará dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido, que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante, a criança, Jesus, sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mães efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então esse é o texto, É o texto trazido por nosso irmão Humberto de Campos, Por nosso irmão Humberto de Campos. Muito bonito o texto, Agora nós vamos aí seguir no nosso estudo. Um ponto importante, do texto é Simeão, Quem é Simeão? Simeão era um homem, o último dos profetas, de Israel, Era um homem justo, como ele fala, e devotado a Deus, Como está no capítulo 2, versículo 25 do Evangelho, E ele era o último dos profetas. E esse querido nosso, Abraão, Simeão, ele tinha, ele é um grande médium, como todos os profetas o eram, e ele tinha, os espíritos tinham revelado a ele, que ele não partiria, que ele não desencarnaria sem ver, vamos dizer assim, o Salvador, aquele que traria a mensagem de renovação do mundo, que era Jesus. E então, num determinado dia, ele tem uma revelação, os espíritos falam com ele para que ele vá no templo, e ele então encontra Jesus, Maria e José, com Jesus no colo. Então é nesse momento que ele tem esse diálogo, que ele tem essa conversa com Jesus. Agora, uma coisa importante da gente entender, que ele fala no pedacinho do texto, logo em seguida, desse primeiro parágrafo, é a questão do contexto que eles viviam, e os judeus viviam naquela época. Então, quando Jesus nasceu, Israel já estava assim, subjugado ao Império Romano havia 400 anos. 400 anos de dominação. Então, a Judéia, ela era uma possessão de Roma e era governada pelos prepostos dos Césares. Então, e o povo judeu já estava esperando, como prometido, o Messias, que libertaria Israel. Mas as autoridades israelitas misturaram um pouquinho, assim, os assuntos. Por quê? Porque eles não esperavam um libertador, alguém que fosse ajudar a se libertar do jugo do egoísmo,
do jugo, do orgulho, né, que provocava a intolerância, o sectarismo, né, aqueles desvios da lei de Deus que eles, apesar de todo o conhecimento que tinham, que já traziam de Moisés, mas que eles não pregavam, que não executavam, né? Eles estavam muito mais preocupados com os cultos exteriores, né? Do que propriamente dito seguir a lei, né? A seguir a lei de Deus. Então, eles, na visão deles, eles queriam que viesse um Messias que fosse assim como a gente faz assim a brincadeira, né? Os melhores momentos, né? De Davi, de Samuel, de Saul, como ele cita, né? De Salomão e Moisés, né? Mas as escrituras não apontavam para isso, né? Não apontavam para homens valentes, né? Guerreadores ou de altos poderes, né? Na verdade, seria um Salvador, mas que salvaria, que traria a libertação, né? Da terra, a libertação nossa, né? Dos judeus naquela época e de toda a humanidade, mas de uma outra maneira. Então, a gente consegue ver dentro do texto, né? Assim, o tempo inteirinho as preocupações de Simeão ao conversar com Jesus, né? E você vê claramente que ele no terceiro parágrafo ele está preocupado assim, por que preferiste, né, a palha da manjedoura? Por que tu nasceste na manjedoura, né? Por que não viestes representar o interesse do eterno Senhor na terra, já que você vem representar, né, o eterno, o nosso Deus querido na terra? Por que você não veio de uma forma diferente, por exemplo? Por que não vestiste a púrpura imperial, né? Por que não nascestes ao lado de César, né, o divino, para defender o povo flagelado de Israel, né? Longe dos romanos, dos senhores romanos, que é o que comandavam, tinham domínio naquela época. Como é que vai advogar? Como é que ele advogaria para os humildes, para os justos? Como que ele faria isso sem o poder na mão dele? Então, o questionamento é que Jesus não tinha o poder, né? Ele não vinha constituído de poder, né? Para poder mudar o status quo, mudar a situação, mudar aquele momento que Israel vivia, né? Subjugado de novo ao povo romano. E ele pergunta, né? Simeão, ele toca nesse ponto quando ele fala assim: então poderias ombrear os patrícios e luz? Como é que a gente ia trabalhar lado a lado, né? Ombrear esses que são os ilustres, né? Daquela região do Sinédrio, daquela turma toda, né? Se ele não vinha, na verdade, com essas características de poder, nem de dinheiro, nem de nada, não vinha com nenhum tipo de mecanismo, segundo o Simeão, que pudesse alterar, né, o rumo das coisas. Porque, como ele diz, né, no final desse parágrafo, ele fala assim, né, a grande esperança deles era que Jesus viesse para libertá-los, né? Mas libertá-los de forma imediata. E aí ele questiona, fala assim: por que você não veio como Moisés, né? Com prestígio, né? Valendo-se do prestígio da casa do faraó. E ele continua questionando, fala assim: quem que vai te preparar para ser o embaixador eterno, para o ministério santo? O que será de ti, né? De Jesus, sem um lugar lá no Sinédrio, que era os que comandavam, né? E aí ele fala, né, daqueles melhores momentos. Ele fala de Samuel, de Saul, de Davi, de todos, né? De Salomão. Então ele não conseguia, de fato, entender, no fundo, é como Jesus, nascendo pobre num estábulo, né? Sem nenhum tipo de poder, sem dinheiro, né? Sem nada, poderia fazer a mudança tão importante, tão radical, a ponto de libertar o povo judeu. E depois, num outro pedaço, ele começa a questionar como que você vai fazer isso? Ele estava cheio de dúvidas,
cheio de angústias, né? De ansiedades, de angústias, em função toda aquela espera que havia. E quando eles veem Jesus nascer, pobre, daquele jeito, falam assim, meu Deus do céu, como que isso vai acontecer? Né? E ele pergunta, onde você vai representar os interesses de Deus? Você vai se sentar entre os poderosos? Como é que vai ser isso? Você vai escrever livros? Você vai improvisar discursos diante dos oradores de Roma, de Atenas? Você vai amontoar dinheiro? Como você vai fazer isso? Como você vai fazer de novo essa mudança tão importante? E Jesus, né, dá então a lição para Simeão. Porque depois de um longo intervalo, né, Simeão indaga em lágrimas para Jesus. Ó divina criança, onde representarás então o interesse ou os interesses de Deus? Dize-me onde? Né? E aí Jesus, né, ergueu a mãozinha, né, destra, né, e bateu no peito, né, de Simeão. Mas Simeão não entendeu, né, naquela hora. E Maria veio então e levou Jesus, né, retornou com Jesus. E só após a morte do corpo é que Simeão veio a saber que Jesus não tinha deixado ele sem resposta. Né? Então, Jesus tinha dito para ele, naquele gesto silencioso, disse para ele que os interesses, né, que ele não vinha, Jesus não vinha e não veio, né, representar, né, os interesses do céu nas organizações respeitáveis, né, mas efêmeras da Terra, porque as nossas organizações são passageiras, né? São passageiras. Tudo isso passa. Então ele vinha da casa do Pai, que é a última frase do texto, justamente para representá-lo, para representar Deus no coração dos homens. Então, qual é essa lição então que Jesus dá a Simeão? Essa lição Jesus vai dar também, ele vai falar 30 anos depois, quando ele está entrando em Jerusalém, exatamente 30 anos depois, para começar a sua missão. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, né, ele vem de Jericó para Jerusalém, está cansado, e ele assenta, né, perto do templo, e aí ele tem uma conversa com um orgulhoso, né, sacerdote judeu chamado Hanã. Né? E Hanã, olhando para Jesus, né, fala, Galileu, né? O que você está fazendo aqui na cidade? Né? E Jesus, então, olhando para ele, né, fala assim, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Né? Jesus exclama, né? com muita modéstia, né? Com muita modéstia. Aí o Hanã, muito orgulhoso, né? Vira para ele e fala, reino de Deus? Né? Com muita ironia, né? E que pensas venha a ser isso? E aí Jesus responde para ele, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então Jesus, nesse momento, 30 anos depois, quando ele está iniciando a sua missão em Jerusalém, ele dá a resposta, né? A mesma resposta que ele dá lá atrás para Simeão, quando ele é um recém-nascido. Né? Então, o que Jesus está querendo dizer com isso tudo? O que está acontecendo? Na verdade, Israel, como eu disse, estava assim, atribulada, presa, submissa, né? Subjugada, o povo subjugado a todas aquelas questões do Império Romano. Né? Mas os momentos das nossas vidas, até os atuais e tantos outros para trás, eles não saem, né? Porque nós vivemos, na verdade, num ambiente, né? Num cenário. Nossas vidas são como uma grande peça teatral com muitos atos diferentes e que os cenários mudam. Por isso que esses cenários são efêmeros, são transitórios. Porque os cenários em que vivemos, eles são mecanismos da lei, para que nós possamos nos educar. Educar significa extrair de dentro.
Ou seja, as potencialidades, elas existem dentro de nós. Então, todo o processo de educação vem desse movimento da extração de dentro. Mas, para isso, nós temos que ter estímulos. Precisamos de estímulos. E esses estímulos são esses quadros externos que são criados, né, que vêm a nosso encontro, para quê? Para que nós possamos, diante das dificuldades, diante dos momentos complicados, complexos das nossas vidas, nós desenvolvermos, tirarmos de dentro aquilo que nós já temos lá dentro, porque nós fomos criados à semelhança de Deus. Então, as potencialidades divinas, elas estão lá dentro de nós, né? Perdão, né? A indulgência, a benevolência, né? que são os três pilares da caridade, né? Todo esse trabalho de íntimo de renovação dos sentimentos, que é o que Jesus queria dizer quando ele bate no coração, ele não está falando do coração órgão, ele está falando do desenvolvimento, ele vai tocar nossos corações. Porque o nosso problema, o problema da humanidade, e nós, 2000 anos depois, estamos ainda vivendo isso, não é o problema, nós desenvolvemos extremamente o nosso lado intelectual, mas ficamos para trás no lado moral. Nós não desenvolvemos nossos sentimentos, nós não colocamos a nossa essência em prática, a nossa essência divina, que é o amor. O amor representado, por isso que eu falei, né, ainda há pouco, né, que é o perdão às ofensas, a indulgência, né, porque a caridade é o amor em ação, né? A indulgência, a benevolência, saber ouvir, saber escutar, né? Dar sempre apoio àqueles que necessitam, que precisam, materialmente ou não. Então, o que Jesus, falando para nós, é que nós pudéssemos, ele vinha para cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos sentimentos, porque só através do desenvolvimento desses sentimentos, né, nobres, é que nós conseguiríamos, vamos dizer assim, encontrar a Deus, ver a Deus, né, como ele diz nas bem-aventuranças, né? Quem são os puros de coração? São aqueles que verão a Deus. Então, a pureza de coração, né, é a remoção dessas impurezas que nós estabelecemos, que nós criamos ao longo do processo evolutivo nosso, né? Porque nós fomos criados simples e ignorantes e vamos até a angelitude. Mas quando nós éramos simples e ignorantes, nós não tínhamos essas maldades, essas imperfeições em nós. Isso foram escolhas nossas ao longo das nossas encarnações. Porque quando éramos simples e ignorantes, nós tínhamos ainda essa pureza divina dentro de nós. Mas a partir daí, de nosso desenvolvimento intelectual, nós vamos absorvendo vícios, imperfeições, para que a gente dê um salto evolutivo que a gente precisa, para que a gente encontre, como Jesus diz, aquele reino dos céus, nós precisamos, é necessário que o amor faça parte, né, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, né? Ou seja, que nós participemos da construção do mundo melhor, né, pelo amor aos nossos irmãos. E nesses momentos que vivemos da história, né, e principalmente esse agora que estamos vivendo, que é o momento do fim do ciclo, né, como fala no sermão profético, nós precisamos, né, levar, principalmente nesse primeiro, não esmorecer nesses momentos, aquilo que ele fala no sermão profético, né? Quem está no telhado não desça. Então, nós não podemos descer. Aquilo que já foi conquista nossa, vamos levar para frente, né? Vamos seguir em frente essa caminhada com Jesus, com o amor dos nossos corações. Não vamos descer do telhado. Não esmoreçamos nessa hora. Larguemos os falsos profetas. Vamos seguir os ensinamentos do Mestre, né? Vamos perseverar nesse momento, né? Vamos seguir o caminho que ele deu para nós no Sermão do Monte, né? O caminho da humildade e o caminho da caridade, né? O que ele nos ensinou no Sermão do Monte foi humildade e caridade. Humildade e caridade são as bases, são os pilares, as virtudes pilares que nos levarão até Deus. Então, é disso que Jesus
que Jesus está dizendo para nós. Quando ele bate no peito de Simeão, o que ele está de fato dizendo para nós, o que é? Eu vou tocar nos corações de vocês. É necessário que vocês desenvolvam esses sentimentos. E o sentimento do amor, né, como ele fala, né, da lei de Deus, né, do amar a Deus, né, e amar o próximo como a si mesmo. Mas Deus está muito longe de nós. Nós ainda não entendemos direito o que é Deus, né? Nós não temos assim, um nível, né, de moralidade suficiente para compreender isso. Então nós vamos amar Deus através das suas obras, da natureza, dos animais, das plantas, cuidar da natureza, né? E principalmente dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, que têm a mesma dificuldade que nós temos. Então, é esse o ensinamento que Jesus veio trazer para nós. Cuidemos uns dos outros, amemos uns aos outros, né? Desenvolvamos essas virtudes nobres, essa virtude nobre do amor, da caridade, para que nós possamos, né, entrar naquele reino dos céus, que é um reino, não é um local, é um estado de espírito, né? É um estado de plenitude da alma, do espírito feliz, do espírito que sabe a sua posição, que sabe o que tem que fazer, que sabe como tem que se conduzir, que é firme nos momentos difíceis, que está disposto a aprender, que não julga ninguém, né? Então, é esse estado de espírito, esse estado de alma, que principalmente nesses momentos agora, são muito importantes para cada um de nós. Então, que nós possamos, né, aproveitar bem essa lição trazida por nosso irmão querido, Humberto de Campos, né, e refletir, né, nessa lição de Jesus, né, do desenvolvimento dos sentimentos, né, do coração. É do coração que nós necessitamos, né, é do crescimento, do amor dentro de nós, né, é desse amor que Jesus trouxe para que nós possamos, junto com ele, junto com esses irmãos queridos, tantos irmãos amados, que têm nos ajudado, principalmente nesses momentos da pandemia. Então, meus irmãos, é hora de botar, né, a mão no arado, é hora do trabalho, é hora da gente, como espírita que somos, com os entendimentos que temos, botar a mão no arado e fazer o trabalho que temos que fazer, né, com Jesus sempre nos nossos corações. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção, né? E que a gente possa se ver certamente outras vezes, né? E obrigado, Fátima, né? Pela oportunidade que me deu de estarmos aqui nesse trabalho junto com vocês. Que a paz de Jesus, então, esteja com todos vocês, meus irmãos. Que assim seja.